Sabe aquela ideia de que uma vida barata é sinônimo de sacrifício, de viver com menos do que gostaria? Pois é, o que a gente vai fazer aqui é virar essa chave. Vamos entender como viver de um jeito mais simples, com menos custos, é na verdade a estratégia mais inteligente para construir riqueza de verdade e, o mais importante de tudo, para conquistar a verdadeira liberdade. E tudo começa com essa provocação. Pensa só, existe uma guerra silenciosa acontecendo todo santo dia. Mas não é uma guerra que a gente vê no jornal. É uma batalha que acontece aqui dentro, sabe? Dentro de cada um de nós. É uma luta contra o nosso próprio ego e contra aquela pressão social para a gente parecer bem-sucedido. E é justamente essa guerra que joga muita gente direto para uma armadilha, a famosa armadilha do status. Vamos entender como é que essa busca por aprovação dos outros nos leva a construir com o nosso próprio dinheiro as nossas próprias gaiolas. Para ilustrar isso, vamos olhar a história do João. O cenário dele era perfeito, ganhava um salário ótimo, morava com os pais, quase não tinha despesas fixas. Teoricamente, era uma pista de decolagem para a independência financeira, né? Só que a realidade era o completo oposto. Ele vivia ansioso e sempre mergulhado em dívidas. A grande pergunta é: onde é que tudo deu errado? E a resposta, olha que interessante, não está nos números, mas na psicologia. A fonte que baseia essa análise resume o problema todo do João nessa frase. Ele não queria se sentir menor. Era uma questão de status. Aquele medo de não conseguir acompanhar o padrão dos amigos, de parecer que estava ficando para trás, levou ele a tomar decisões financeiras terríveis. E aqui a gente vê como essa busca por status toma forma. O carro do ano financiado a perder de vista, o celular de última geração estourando o cartão de crédito, as saídas caras. Tudo isso parece conquista, certo? Símbolos de sucesso. Mas na prática são o que o Robert Kiyosaki chamaria de passivos. São itens que não botam dinheiro no bolso. Pelo contrário, eles tiram. E o pior, constroem uma prisão de ansiedade. E esse é o ponto-chave. O custo de uma vida cara não é só financeiro, ele é mental. Ela se transforma numa prisão que exige manutenção o tempo todo. Exige uma renda que de jeito nenhum pode falhar. No fim, a pessoa não trabalha mais para construir um futuro, mas sim para manter uma fachada. E isso tudo nos coloca numa encruzilhada, sabe? Uma escolha fundamental que define o destino financeiro de qualquer um. É a escolha entre focar em parecer rico e focar em de fato ser rico. São dois jogos completamente diferentes. Mas antes da gente continuar, é importante alinhar uma coisa. Ter uma vida barata nesse contexto não significa viver na miséria. Pelo contrário, é uma escolha consciente, uma escolha estratégica de viver abaixo das suas possibilidades para criar a coisa mais valiosa que existe em finanças: margem. Uma margem de segurança, de paz e de oportunidade. Como diz o Morgan Housel, a maior vantagem financeira não é ter o maior salário do mundo, é ter flexibilidade. A flexibilidade de poder dizer não para um emprego ruim, de poder esperar pela oportunidade certa, de não ser forçado a vender um investimento no pior momento possível. E essa flexibilidade, ela só nasce de um custo de vida baixo. Então, a questão se resume a isso. É uma escolha que a gente faz todos os dias com o nosso dinheiro. O que é mais importante? A validação externa que vem da aparência ou a solidez interna que vem da verdadeira construção de riqueza? E olha só o contraste na prática. O caminho de parecer rico é o do consumo para se exibir, de viver no limite, sempre correndo atrás da aprovação dos outros. Já no caminho de ser rico, a lógica se inverte. O foco é em comprar ativos que geram renda, em criar uma folga financeira e, acima de tudo, em cultivar a liberdade pessoal. Certo, já entendemos a estratégia. Mas qual é a real recompensa disso tudo? É só sobre ter dinheiro no banco? A resposta é não. A recompensa de uma vida estrategicamente mais barata vai muito além e toca em algo bem mais profundo. Este gráfico mostra um paradoxo incrível. A fonte nos dá um exemplo. Imagina uma pessoa que ganha 20 mil por mês, mas gasta 21 mil para manter o padrão de vida. Essa pessoa vive sob um estresse constante. Agora, imagina outra que ganha 6 mil, mas vive com 4 mil. Essa pessoa dorme em paz, investe e tem controle. A paz de espírito não vem de quanto se ganha, mas da distância entre o que se ganha e o que se gasta. Uma boa forma de pensar nisso é como uma metáfora de som. A dívida é um ruído mental constante. É a preocupação com a fatura do cartão, com a parcela do carro, com o aluguel caro. É uma estática que nunca desliga.
Uma vida de baixo custo, por outro lado, cria silêncio, um espaço mental para cansar com clareza, para ser criativo, para simplesmente estar em paz. E as recompensas desse silêncio são transformadoras. A paz mental é só o começo. É ter flexibilidade para mudar de carreira, é ter capital para agarrar oportunidades que aparecem, é construir uma autoestima que vem de dentro do controle sobre as próprias escolhas e não da aprovação dos outros. É, finalmente, ter as rédeas da própria vida. Ok, a ideia é poderosa, mas a pergunta que fica é, por onde começar? Nessa última parte, a gente vai ver o caminho prático, com passos simples, mas que geram resultados muito poderosos para quem decide buscar essa liberdade. O caminho se resume a 3 ações. A primeira, reduzir. É cortar sem dó os excessos e principalmente não aumentar os gastos sempre que a renda sobe. A segunda, simplificar. Vender o que não é essencial, principalmente aqueles passivos comprados para impressionar. E a terceira, construir. Criar uma estrutura financeira leve e resiliente que te proteja de imprevistos. Isso nos lembra daquele princípio mais básico da construção de riqueza. A verdadeira riqueza não é o que se ganha, mas sim o que se consegue guardar. E a única forma de fazer isso com consistência é ter um custo de vida que te deixe respirar, que esteja confortavelmente abaixo da sua renda. E para finalizar, a análise nos deixa uma ferramenta de decisão. Uma pergunta simples, mas que pode mudar tudo. Antes da próxima grande compra, pare e se pergunte: com este dinheiro, eu estou comprando status ou estou comprando liberdade? A resposta a essa pergunta não define apenas a sua compra, ela define o seu futuro.